Então vamos dar início aqui à nossa conversa, né, sobre família e educação. Vamos começar falando sobre a nossa legislação. No nosso país, Brasil, nós temos 3 principais leis. A Constituição Federal é a nossa lei maior e ela fala sobre família e educação. O artigo 205 diz que a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. O artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à educação. O artigo 229 diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Depois da Constituição vem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4º repete o que diz a Constituição e diz: é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente o direito à educação. Aí temos um terceiro diploma legal, que é o Código Civil, que diz no artigo 1634, que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal. Então, estejam separados, divorciados, mesmo na hipótese de nunca terem vivido juntos, é dever de ambos o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação, e exigir que lhe prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. E aí vem o ECA novamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 18, que diz o seguinte: devemos educar sem castigo físico, que cause sofrimento físico ou lesão, sem humilhação, sem ridicularizar, sem fazer grave ameaça. Então, a gente ouve muito lá na promotoria, o pai e a mãe dizerem: eu não posso, mas depois do ECA eu não posso mais educar meu filho, eu não posso mais bater nele, eu estou refém dessa situação, dessa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que é uma leitura equivocada, não é isso. Nós não podemos educar causando sofrimento físico, não podemos bater, mas como era antigamente com o rabo de tatu, com o pau, né, deixando marcas, dores no corpo da criança. Não podemos ridicularizar, falar que não vale nada, xingar em público o adolescente. Então, as pessoas acabam fazendo uma interpretação errada de uma legislação que, ao contrário, diz sim que nós devemos educar de forma rígida, mas sem castigo físico, que cause dor, que deixe marca. O ano passado nós tivemos um caso de uma madrasta, que chegou fotos até no procedimento, que deixou marcas na enteada. Então isso não dá, essa pessoa foi processada por maus tratos, né? Tinha fotos lá, com marcas pelo corpo, na barriga. Então isso nós não toleramos, nossa legislação, nossa justiça não tolera. Só que uma educação com rigidez é dever dos pais, é dever. Esse ano também nós tivemos um caso bastante grave de espancamento mesmo, né? Então essas coisas não são toleráveis, isso não é permitido e a pessoa vai ser processada. Só que a educação deve ser praticada e com rigidez pelos pais. Aí eu ouço também falar assim: eu preferia como era antigamente, né? Que tinha o respeito, batia mesmo, a criança respeitava, tinha medo. E aí, gente, são outros tempos, não dá mais para voltar como era antes, né? Então, nós vivemos outros tempos, então não tem como, por mais que ache que era bom antigamente, não dá mais. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, ele foi necessário para coibir os abusos, porque antigamente havia abuso, sim, havia castigo físico, amarrava, batia forte, criança não tinha vez, não tinha voz, né? Criança era deixada a segundo plano na sociedade, nas famílias. Então o ECA foi necessário para
para deixar claro que isso não é mais tolerável, que a criança tem os mesmos direitos. Artigo 3º. Criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e com prioridade. Por que com prioridade? Porque a criança está crescendo, o tempo dela está passando, então a gente tem que dar prioridade para esse direito da criança. Só que aí a gente faz também uma leitura equivocada, achando que a criança só tem direitos. Mas o direito anda junto com o dever. Direitos e deveres sempre andam juntos. Então, se a criança é considerada uma pessoa com direitos também, toda pessoa que tem direitos tem deveres. E aí, essa leitura equivocada que fazemos fez com que a gente passe a outro extremo, que é ceder demais, achar que a criança só tem direitos, que a gente tem que satisfazer a criança em todos os seus desejos, nas suas vontades, né? Deixar a criança decidir as situações, isso acontece muito. Onde nós vamos almoçar, o que você vai comer, onde você vai sentar, a gente deixa muito para a criança decidir. E a criança não tem essa autonomia, ela não tem essa independência. Por isso que nós estamos perdidos, né, na educação dos nossos filhos. E eu falo nós porque eu também tenho criança em casa e eu sei o quanto é difícil, mas é pelo amor que a gente tem que educar. Então hoje nós cedemos demais achando que as crianças e adolescentes só têm direitos e a gente não pode dizer não à criança e adolescente. Não é culpa da gente, não é. É uma mudança da sociedade que vem desde... O ECA é de 1990, mas é desde 1960 que vem uma mudança na sociedade, porque a partir dessa data, a sociedade, os profissionais da saúde começaram a dizer que dizer não, aquela autoridade de pai e mãe de antigamente, dizer muitos não, a criança não tem direito, educando com aquela autoridade rígida demais, que isso causou danos à psique da criança e do adolescente. Então, a partir de 1960, a sociedade passou a pensar dessa forma, e os profissionais da saúde também, que aquilo causou danos. Então, veio essa mudança, e no nosso país veio o ECA, 1990, que confundiu muita gente. E aí nós estamos vivendo esse outro extremo de crianças violentas, crianças desrespeitosas, essa bagunça nas escolas, que as escolas não conseguem cumprir o papel delas de educar, né, de dar escolarização. E aí se não tem a educação em casa, a formação em casa, e não tem a educação, a escolarização na escola, olha a sociedade que a gente está formando, né? Então é tudo uma leitura equivocada, a gente está em evolução, né? Antes era de um extremo, agora nós estamos em outro extremo, mas a gente tem que passar a perceber dessa forma, como eu estou expondo aqui. Na minha casa é perfeito? Não é, lógico que não é. Eu erro, eu cedo, mas a gente tem que praticar, né? Tem que agir de forma racional e entender que a lei diz que a gente tem que exigir o respeito, que os filhos têm que nos respeitar. A lei diz isso, não tenham dúvida disso. Não podemos bater, deixar marca, castigo físico, sofrimento, não podemos. Que isso realmente causa danos à saúde, à psique da criança ou adolescente. Mas temos que ser rígidos e exigir respeito. Então nós temos que dizer não. A gente não está conseguindo dizer, a gente tem dó de dizer não, a gente tem medo de dizer não, de perder o amor do filho. Antes era o filho que tinha medo de perder o amor dos pais, naquela época, lá antigamente. Hoje em dia somos nós, pais, que temos medo de perder o amor do filho, né? E aí a gente não consegue dizer não numa situação que tem que ser dita. A gente fica com medo do que eles vão pensar da gente, com medo da reação deles, a gente tem medo da birra da criança.
Então a gente tem que começar a ficar mais firme e dizer não quando necessário. Então houve um afrouxamento. As crianças e adolescentes querem, mandam. Temos medo de dizer não, medo de perder o amor dos filhos. Tem um escritor e psicólogo americano que ele chama John Rosemond. Ele fala justamente disso, dessa mudança que veio desde 1960, dessa bandeira levantada de que antigamente se causou danos à psique das crianças, e aí os pais passaram a ser obedientes aos filhos, né? E ele liga até a doenças que hoje em dia tem as crianças, que antes não tinha, como depressão. Roseli Sayão também, que é uma psicóloga, que é colunista da Veja, consultora em educação, ela também fala nessa questão dessas doenças que hoje acometem as crianças, que antes não existiam. Hipertensão, obesidade, depressão. Infelizmente, gente, aqui em Lençóis, a gente tem internado crianças em clínicas para doido. Isso é muito triste. São doenças atuais que, de acordo com esses estudiosos aqui que eu estou citando, eles dizem que tem a ver com a falta da autoridade dos pais. Olha a gravidade disso. A depressão, a hipertensão, a obesidade, e mais do que outras coisas, né? A violência, a agressividade das crianças, tem a ver de forma próxima, muito próxima, a falta de autoridade dos pais. Porque a autoridade dos pais, o respeito que se exige dos filhos, isso ao invés de causar danos à psique da criança, ela traz segurança. Traz segurança. É bom para a saúde mental daquela criança ou adolescente saber que ela está segura ali, que o pai vai pôr limite, que a mãe vai dizer não quando necessário. Agora, quando a gente deixa a criança decidir, a criança começa a ficar doida. Começa a ter esses problemas de saúde que esses estudiosos citam. Até esse psicólogo americano, ele cita casos, né, do que ele atende no consultório dele, e citou o caso de uma avó que chegou falando: eu não compreendo como a minha filha, né, que é uma pessoa de 40 anos, consegue mandar em pessoas, em coordenar um trabalho, uma equipe de trabalho de adultos, mandar, falar o que fazer, mas não consegue dizer não para o filho que tem 7 anos de idade, né? Então, isso é bastante sério, porque causa danos e vai refletir na sociedade, nas escolas, nas ruas. A sociedade vai receber essas crianças e adolescentes dessa forma, desorientados, doentes, né? Então, isso tudo é estudado, é comprovado, até onde vai essa falta de autoridade dos pais. O que causa, né? Tudo isso causa. Ele diz, esse psicólogo, que a autoridade adulta ancora a sensação de bem-estar de uma criança em um mundo que de outra forma está repleto de perigo. Ele diz que o paradoxo é dar poder às crianças em seus relacionamentos com os pais, enfraquece ao invés de fortalecê-las. Então a criança não tem essa autonomia, não consegue tomar essas decisões. Ela não está preparada para isso. E é aí o que a gente está deixando ela fazer, pondo para ela as decisões. Vamos num restaurante? Ah, não vou. Vamos na casa do tio almoçar? Não vou. E aí os pais atendem a isso. Vai no restaurante? Não quero comer. Começa a fazer birra? Aí os pais dão uma compensação. Depois eu compro um brinquedo. Ou então sai, muda de lugar e vai para outro restaurante porque a criança está fazendo birra. Então a gente não pode, a gente tem que ser firme, rígidos na educação dos nossos filhos.
Então, esse respeito pela autoridade de um adulto por parte de uma criança é uma coisa boa para os pais, mas é ainda melhor para a própria criança. Faz bem para a criança. A questão de dizer não, vou passar um vídeo que é conhecido, é bastante conhecido, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala dessa questão da gente dizer não, a importância de dizer não para os filhos. Então, o que é disciplina? É poder tudo menos o que não pode. O que é uma pessoa indisciplinada? É aquela que pode tudo. Em que não há ou não pode. Por isso, uma sociedade que foi indisciplinada... É fundamental, né, Cortella? Não, a gente ouvir a palavra não, falar não, porque às vezes você vive num psicologismo que diz assim, não diga não para a criança porque você traumatiza a criança. Não, diga não, você vai enfraquecê-la. Né? Você sabe que uma das coisas mais fortes, nós somos um ser que é capaz de não. A primeira palavra que um ser humano é capaz de entender e dizer é não. Nós somos um animal que é capaz de dizer não ao que parece improvável. Mundo melhor é exatamente a afirmação do não. Não o quê? A falência da esperança, ao apodrecimento do futuro, a desertificação do nosso sonho. Se você imagina, nós somos capazes de dizer não. Só quem pode dizer não pode dizer sim. E essa palavra não que você trouxe de volta, ela é marcante. Porque o que é? Quem ama é capaz de negar. A afirmação contínua, isto é, a autorização contínua para qualquer coisa, não forma alguém livre, forma alguém soberano. E esse soberano vai vir sobre você depois. Há um ditado do Pantanal que eu gosto sempre de lembrar. O pantaneiro diz, não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. Se já é um ser que sem asa já é meio arriscado, né? Imagine se você der asa. Né? Tem gente que dá asa à cobra com a indisciplina. Por isso, não é que a família degrada. Não. É que há alguma desatenção em relação a alguns valores. Por exemplo, crianças hoje que confundem desejo com direito. Eu quero, você tem que me dar. Ora, imagine. A ausência da ideia de esforço. Eu tenho uma preocupação. Parte das gerações que vão chegando, algumas famílias as estão formando sem ideia de esforço. A ideia de que tudo é automático. O Rubem Alves falou uma coisa interessante dos brinquedos. Sim. Você não tem mais relação afetiva com o brinquedo, porque antigamente você esperava o Natal para ganhar o brinquedo do seu aniversário. Agora você ganha brinquedo o tempo todo, porque o pai ou a mãe acha que é uma forma de compensação, porque ele está ausente e dá tudo para a criança. Então ele tem aquele monte de brinquedo, tudo que você dá. Esse americano psicólogo que eu citei antes, ele fala que as crianças estão precisando de uma dose saudável de vitamina N, né, que é o não. E tem outra coisa também, quando às vezes a gente se depara também, eles relatando também, essas pessoas estudiosas, psicólogas aqui, que também ficar uma mãe e um pai dizer um não o dia inteiro para a criança também não dá. Então você tem que escolher os nãos principais, porque você vai ter que sustentar o não. Não adianta você ficar falando não e deixar. Aí a criança vai obedecer quando ela quiser, quando ela tiver afim. Você está novamente deixando a criança decidir. Né? Tem um outro psicólogo também, que eu vou passar um vídeo deles, é o Meyer. Ele fala que, ele cita um exemplo, que ele estava vendo uma criança, a mãe chamando uma criança, e aí chamou uma, chamou duas, chamou três. Aí ele falou para a criança, você não está escutando sua mãe chamar? Aí a criança falou assim, eu estou, mas eu gosto que ela me chame. Né? Então, e aí a criança que decide a hora que ela vai atender. Então não dá. Então a gente tem que escolher os nãos, porque nós vamos ter que sustentar. Se disser não, diga de uma vez e fique firme. Aí você vai estar dando segurança para a criança e não deixando ela decidir se ela vai obedecer ou não. Então, voltando lá na nossa legislação, que fala que as crianças também têm deveres, a gente tem que colocar ali em casa bem ciente para as crianças que elas pertencem a uma família e que elas têm deveres a cumprir com essa família. Ajudar nas tarefas de casa, não deixar sujeira para o outro limpar, não destruir a coisa das outras pessoas, tomar banho, escovar os dentes, dizer obrigado, desculpe, por favor, bom dia. Concluindo, o principal, respeitar as pessoas. Respeitar. E aí, é melhor falar em princípios do que regras, porque regras podem ser quebradas, mas princípios não. Então, nós temos que resgatar aquele princípio do respeito.
do respeito. Por exemplo, se a gente colocar as regras, não brigue com o seu irmão, não pegue as coisas do seu irmão sem pedir. Ao invés disso, a gente tem que falar respeito entre os irmãos. Cadê o respeito entre os irmãos, se algo acontece? Vocês estão quebrando um princípio, e princípio não pode ser quebrado. Então, respeito pelos adultos é bom para a saúde mental das crianças, e crianças obedientes são mais felizes. Mais felizes. Existe, eu acho que está nesse vídeo que eu vou passar desse psicólogo Meyer, ele fala também que crianças e adolescentes obedientes, que têm tarefas em casa, eles vão melhor na escola. Eles vão melhor na escola. Por quê? Porque tem segurança, porque é imposto limite dentro de casa. Ele se sente mais feliz, pertencendo àquela família, com segurança. Então, eu acho essa frase bastante forte. Crianças obedientes são mais felizes. Então, eu vou passar esse vídeo do psicólogo Meyer, que ele fala, voltando... Está no Código Civil. Além de poderem cobrar obediência dos filhos menores, os pais também podem pedir para que as crianças façam pequenos serviços domésticos, como lavar a louça, mas de que forma isso pode ser saudável para elas? Esse é o papo de hoje com o educador Marcos Meyer. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bom? Tudo bem. Pois é, exatamente isso. A lei obriga os pais a darem pequenos trabalhos para essa criançada aí. Já passou agora, são 6h35, já passa das 6h30, muitos pais acordam esse horário, também acordam as crianças. Despertou, já está valendo. Pode acordar a criança e falar, vamos lá, o dia começou. Veja, a lei é clara, ela exige dos pais que passa o dever aos pais, que os pais exijam dos seus filhos menores, ou seja, 18 anos para baixo, até bebê, está valendo. Então, o que significa isso? O que diz a lei? A lei manda os pais exigirem dos seus filhos respeito, obediência e serviços próprios da sua natureza, próprios da idade e condição que ela tem. Então, se a criança pequenininha já consegue, por exemplo, levar o prato dela na pia, tem que levar. É importante que faça isso. Eu tenho conversado com professores no Brasil inteiro e eles têm falado sobre o perfil do aluno que vai bem na escola. E é impressionante, o bom aluno é aquele que também tem em casa tarefas domésticas. O aluno esse jovem, esse adolescente que é um hóspede em casa, o que é um hóspede? Só vai para comer e dormir, não ajuda a mãe, não lava a louça, não varre a casa, não cuida do cachorro, não faz absolutamente nada. Ele é um folgado na escola também. Ele também não respeita o professor, não leva a sério os estudos. E aí o que a gente vê dessa molecada? Não vão ter o mesmo sucesso lá na frente. A gente separou, inclusive, eu acho que a gente tem o trecho exatamente da lei para mostrar para quem está em casa, Marcos. Aí, ó, tá aí o artigo, né, que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em: quanto aos filhos, exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Perfeito, João, é isso mesmo. E tem muitos pais que falam assim, meu filho não me obedece, mas quem criou essa situação? A falta de princípios na educação. Então, a gente tem que fazer essa criançada aprender desde pequenininho que tem que ajudar em casa. Por que isso é importante? A criança que ajuda em casa, ela começa a perceber a importância do trabalho e começa a respeitar as pessoas que trabalham. Então, vão respeitar papai e mamãe. Respeitando pai e mãe, que são figuras de autoridade, respeitam também o professor, que também é figura de autoridade, e posteriormente polícia. Então, são crianças e jovens que não vão se envolver com crimes ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque eles estão sendo criados de forma adequada. E a gente precisa levar muito a sério isso. Quanto mais a criança e o adolescente respeitam o pai e a mãe, melhor eles vão ter uma melhor postura diante da sociedade, diante das autoridades. E aí, a gente enfrenta atualmente muito problema nas escolas, né? Que a escola não está conseguindo ensinar a cumprir o seu papel. Elas estão perdendo grande parte do tempo ali das 4 horas com indisciplina, com falta de respeito, com atos violentos. Os BOs que eu recebo de adolescentes hoje em dia lá na promotoria, muitos
são de problema de indisciplina, de violência dentro das escolas, né? E as escolas estão pedindo socorro por conta dessa situação. E aí, o que acontece? Se o adolescente, a criança, não tem aquela figura de autoridade e respeito dentro de casa, que o pai e a mãe são a primeira figura de autoridade. Se ele não tem essa figura dentro de casa, né? Aí ele vai para a escola. Na escola, o professor, ele representa uma figura de autoridade depois dos pais. Ele não vai fazer o que o professor está pedindo, ele não vai se submeter às regras que o professor está colocando ali dentro da sala de aula. E vai partir para cima deles, dos professores, com violência. Então, é uma bola de neve aí que só vai trazer prejuízos enormes para a sociedade. Porque se em casa você não tem a educação familiar, daqueles princípios de respeito, né, de autoridade, se não tem isso, a escola não vai conseguir dar a escolarização. E aí são adolescentes indisciplinados, agressivos e que não aprendem nada na escola. Então, é essa sociedade aí que está sendo criada hoje em dia, muito por conta da família estar perdida na educação dos filhos. Então, a escola, ela dá a escolarização e a família tem que dar a educação, a formação, né? Sem isso, a escola não vai conseguir cumprir o papel dela. E a escola e a família, elas têm que estar juntas, né? Não adianta os pais criticarem a escola em casa, a criança ou o adolescente vai ouvir aquilo, o adolescente e a criança já não tem o respeito dos pais e aí, em consequência, não tem pelos professores. Aí escuta pai e mãe falando mal da escola, falando mal daquele professor. Olha isso no que vai dar, né? Não, além da autoridade de pais que a gente tem que resgatar, nós temos que ser parceiros da escola e a escola da gente, né? Se está alguma coisa errada, tem que sentar e conversar. E lá na escola, sentar e conversar. Então, resgatando o respeito e a autoridade de nossa pais, né? Primeira coisa, a gente tem que ter intimidade com os filhos. Não adianta a gente também só cobrar e ser uma geladeira em casa com os filhos. Chegar em casa e ficar no celular, vendo mensagem, o filho está falando, você não está nem escutando. Isso também é uma falta de respeito com os filhos. E impede essa intimidade. Então, nós temos que ter intimidade com os filhos. Hoje em dia também, o que contribui para tudo isso é a falta de tempo que a gente tem, né? Então, vem lá desde 1960 falando, olha, está tudo errado, o que era antes, as crianças estão com a psique, com lesão à psique, por conta da autoridade antiga que era dos pais. Então, vamos mudar tudo. Aí os pais estão perdidos porque eles acham que agora os filhos é que mandam, os filhos é que podem, e a gente tem que dar. Então, além disso, tem também a nossa falta de tempo, que hoje em dia todo mundo trabalha. Hoje em dia o tempo é precioso, né? A gente chega em casa cansado, e aí a gente não dá a atenção que os filhos precisam. Só que 15 minutos de uma atenção bem dada, já é suficiente. Brincar não precisa ser todo dia da semana, mas alguns dias da semana, 15 minutos para brincar, começar uma brincadeira ali, a criança depois vai sozinha, começa a montar um quebra-cabeça, começa um jogo de bola e depois deixa a criança ali brincando sozinha, mas isso aí cria intimidade e abraçar a criança, ter essa intimidade com os filhos nos poucos momentos que a gente pode ter com eles. Que é à noite, né? Mais à noite. Então, isso vai ajudar a resgatar a autoridade. A gente vai ter moral para no dia seguinte falar, não vai fazer isso. Por quê? Você até explica, mas não vai explicar 2 vezes. Se não aceitou a explicação, fala, não, porque eu estou mandando e acabou. E acabou. Você está com moral, você tem intimidade com o filho. Então, nós temos que resgatar a intimidade, largar o celular na hora que chega em casa, tentar uma coisa que é extraordinária, que é tentar almoçar ou jantar junto.
Eu confesso que na minha casa nós deixamos isso um pouco de lado, nós estamos resgatando isso. Isso é importantíssimo. Proibido o celular na mesa. Proibido. É um momento ali que vai criar memória afetiva para a criança. Ela vai se lembrar disso, gostando dessa lembrança. Isso vai ser importantíssimo para a personalidade dela, para a segurança dela. Agora, se a gente não almoça junto, se a gente chega em casa e não dá o mínimo de atenção, 15 minutos que seja, a gente não tem essa intimidade com os filhos, aí já vai mal a tentativa de resgatar o respeito e a autoridade nossa. Nós temos que ter essa intimidade de que forma também? Vai sair, vai lá para o filho e fala: tchau, estou saindo, vou em tal lugar, eu volto a tal hora. Você vai ficar com tal pessoa. Ou então, hoje quem vai te buscar na escola é tal pessoa. O filho sabe, fica essa ligação entre mãe, pai e filho ali, com essas informações, com essa segurança, essa intimidade. E a criança fica segura, fica confiando nos pais. A gente tem que respeitar os filhos também. A gente tem que ouvi-los e às vezes pedir desculpa. Eu não estou lembrando agora um dia que eu pedi desculpa, mas não é incomum eu pedir desculpa para meus filhos. A gente erra. A gente se excede, ou a gente cede demais. Nós não somos perfeitos. Mas se errou, não tem problema nenhum em pedir desculpa. O filho vai aprender com isso, que ele também, quando ele errar, ele pede desculpa. Isso é uma forma de respeito. Você está respeitando o seu filho, você está ensinando respeito também. E dar segurança, que é impondo os limites que a criança não tem. Gente, quem tem criança em casa, seja neto, seja filho, seja sobrinho, a criança e o adolescente, eles não têm limite. Não tem. Se gosta do videogame, vai ficar o dia inteiro no videogame. Se vai tomar sorvete é gostoso, a criança gosta, vai querer tomar tudo que tiver de sorvete. E a gente vai deixar? Nós estamos deixando. Pior que nós estamos deixando. O quanto é difícil tirar um adolescente do videogame, e a gente acaba deixando. Então eles precisam de limites. E quem que vai impor? O professor não vai conseguir impor. São os pais. São os pais que vão colocar limite na criança, nesses desejos da criança e adolescente. Eles não são bobos. A gente também queria fazer só o que a gente gosta. O máximo possível. Né? Só que a gente tem noção do limite. E eles não têm noção nenhuma. Eles não têm autonomia, eles não têm independência. Então a gente tem que pôr um limite. Tem que falar não, e quando falar tem que sustentar. Escolhe o não e fala, e sustenta. Então a gente tem que dar aquela dose de vitamina M para os nossos filhos. Em dose certa, de forma objetiva e afirmativa. Então a gente erra muito, sabe de que jeito também? Falando as coisas para os nossos filhos na interrogação, assim: filho, vamos tomar banho, tudo bem? Filho, vamos agora fazer a tarefa, tá bom? A gente tem que mudar, tem que falar na forma afirmativa. Está na hora de fazer a tarefa, sente-se aqui. Já assistiu o desenho que queria, agora é a hora do banho. Então é um erro nosso fazer essa indagação. Você está deixando para ele decidir de novo. Né? Então a gente tem que falar de forma simples, objetiva, afirmação. Agora é assim. E dando bons exemplos, gente. A gente vive numa sociedade atribulada, corrida, né? Só que a gente tem que dar os bons exemplos para os nossos filhos. A gente não pode economizar no obrigado, no bom dia, no boa noite. A gente tem que dizer muito isso, se a gente quiser que nossos filhos sejam educados. Né? Tem um americano que se chama James Heckman, que ele é Nobel de Economia, e que para estudar a economia do país, ele fez a relação com a educação lá nos primeiros anos de vida da criança.
Então ele diz que a criança, o cérebro da criança é uma esponja que está ali sugando tudo, vendo tudo e guardando tudo que ele está vendo, tudo que ele está experimentando, a criança. Então se a criança, desde os primeiros anos de vida, tem maus exemplos, ou então não tem essa educação familiar em casa, isso vai trazer reflexo para a economia de um país. Olha o quanto isso é importante. Então a gente às vezes acha que a criança, ou a criança bem pequena, são só aqueles cuidados, né? De dar comida, de dar banho e tal, mas a criança está absorvendo tudo à sua volta, está anotando tudo. Então, antes mesmo de assimilar as coisas por palavras, a criança está aprendendo com os gestos, com os olhares. Então, a gente tem que dar... Eles seguem muito a gente. Eles seguem demais o que a gente fala, o que a gente faz. Então, nós precisamos ter isso em mente e dar bons exemplos, porque eles nos seguem. Ainda que estejamos muito cansados para ficar colocando as regras naquele dia e tal, lembre-se que apenas com bons exemplos já é meio caminho andado. E isso tudo, essa educação, tem muito a ver com ética e com cidadania. Com cidadania. Educando essas crianças dessa forma, com noção de respeito, com noção de esforço, nós estamos criando cidadãos com ética para a nossa sociedade. Falando em dar exemplos, eu vou citar exemplos dados pela psicóloga Roseli Saião, que fala na Veja. São exemplos que eu já falei ano passado, mas que ilustram bastante essa questão do exemplo. No trânsito, estava o pai e uma criança no carro e uma senhora num outro carro atrapalhada para fazer um cruzamento lá sem semáforo. Aí o pai com a criança, o pai começou a ficar nervoso e começou a xingar a senhora e aí o filho, talvez fosse filho, né? Acabou indo na onda do pai e xingou a senhora de vaca, né? Uma senhora que estava ali atrapalhada no trânsito. Então ele estava reproduzindo ali um comportamento agressivo do pai naquele momento. Se fosse outro comportamento, falando, ó, vamos esperar, né? Tem uma senhora ali atrapalhada, não tem problema, fica aqui, seria outro aprendizado que daria para o filho naquele momento. Um outro exemplo de uma adolescente que chegou em casa e contou para a mãe a briga entre os colegas na escola, com palavrões, com agressividade. E aí a mãe ficou preocupada, começou a falar de respeito com ela e tal. Aí a menina falou assim, mas a senhora fala a mesma coisa nas redes sociais que eles falaram na escola hoje na briga. Aí a mãe ficou sem reação, né? Outro exemplo. Um filho pequeno que não queria tomar banho, e aí a mãe falou, não, você vai. E aí ele falou, não vou nada, sua filha soltou um palavrão para ela, né? E ela falou, com quem que você aprendeu isso, menina? Ué, com você e com o papai. Então, eles estão vendo tudo, eles estão assimilando tudo, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com nossas atitudes, com nossas palavras, porque eles vão fazer igual. Eles vão fazer exatamente igual. E eu vejo isso por experiência em casa. Minha filha repete muito as minhas ações, as minhas atitudes. Do jeitinho dela, ela repete. Então, nós somos os exemplos para eles. Eles repetem os nossos comportamentos. Então, gente, realmente, educar não é fácil. Nós nunca chegaremos à perfeição. Exige sacrifício, só que é um sacrifício pelo amor. Pelo amor. Eu acho que hoje em dia
A gente está muito preocupado com a sociedade, esse ano de eleição, né, em quem votar, lá na Globo falando, né, o que você deseja para o futuro do país e tal. Claro que a gente tem que cobrar, a gente tem que se informar. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer ali no varejo, ali dentro de casa, que é ensinando para os nossos filhos, educando nossos filhos, ensinando a respeitar o próximo, ensinando a respeitar as diferenças, ensinando a respeitar os mais velhos, né? O ano passado foi naquele programa Como Será, da Globo, de sábado de manhã, um psiquiatra falando de uma pesquisa. Ele estava falando de felicidade em sociedade, uma sociedade mais feliz, mais justa. E aí ele falou de uma pesquisa que fala sobre a reprodução de atos gentis, né, que tendem a ser repetidos. Ele citou uma pesquisa que fala que se uma pessoa abre uma porta para outro passar, deixa o outro passar na frente, esse que passou na frente vai tender a ter essa mesma atitude gentil para outra pessoa, e isso vai se reproduzindo na sociedade. Então é no varejo, ali, às vezes a gente fica com vontade de mudar o mundo, né, de fazer no atacado, mas a gente pode fazer no varejo, dentro de casa. Imagina se cada um fizer sua tarefa dentro de casa dessa forma, né? Então a gente vai estar fazendo no varejo, mas multiplicando isso aí tudo para uma sociedade muito melhor, porque nossos filhos serão o futuro aí, né? Tem a frase que o Cortella sempre fala, que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos vai depender dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Então é isso, gente. Só recapitulando. Então, a sociedade sofreu uma mudança a partir de 1960, porque todo mundo começou a dizer que estava tudo errado, e aí nós passamos por um extremo oposto, que é a criança que manda, nós somos obedientes, nós temos que dar tudo que a criança quer para não causar danos. Não, aí nós estamos causando danos, acho que até maiores do que antigamente. E essa falta de tempo. Então nós lidamos com essas duas dificuldades. Essa mudança da sociedade equivocada, e não é a lei que está equivocada, porque eu mostrei para os senhores aqui que a lei diz que a gente tem que exigir o respeito, né? Os filhos têm que respeitar, a gente tem que exigir isso. Então está ali na lei. Então essa interpretação errada deixou a sociedade perdida, e hoje tem agravante da falta do tempo, que a gente sempre fala, né? Só que a gente tem condições de lidar com tudo isso, sabendo que a lei determina isso aí, né, que a gente tem que exigir o respeito, sabendo disso, e fazendo coisas simples no pequeno tempo que a gente tem com os filhos, né, resgatando essa intimidade, por poucos minutos que sejam. Eu lembro um dia que eu não consigo também, gente, brincar todos os dias, não consigo, não dá. Só que eu escolho alguns dias para alguns minutos ali brincar, para manter essa intimidade, que é uma delícia também, né? Eu lembro um dia que meu filho tem 7 anos, eu e meu marido ficamos brincando com eles um bom período na parte da noite em casa, de esconde-esconde em casa. E aí, a hora que fomos dormir, o meu filho virou para mim e falou assim: eu adorei esse dia. Falou assim. Então, isso é importantíssimo. Né? Não precisa ficar brincando várias horas, não dá. A gente cansa também, né? Não tem mais toda aquela energia. Mas um pouquinho ali, eles já vão sentir essa importância que a gente dá para eles. Na promotoria eu escuto às vezes, e às vezes várias vezes, a mãe e o pai falam assim: eu trabalho, eu não tenho tempo para ele. Como assim? Como assim? Eu também trabalho, todo mundo trabalha, né? Então, tempo é uma questão de prioridade também, né? Você fala que você não tem tempo, então aquilo não tem prioridade nenhuma na sua vida. E aí? E a criança não vai sentir isso? É claro que vai. E eu estou falando dos atos infracionais que eu recebo lá na promotoria, que eu ouço o pai, a mãe e o adolescente junto. E aí na frente do adolescente a mãe fala: não tenho tempo. O adolescente vai falar: o que eu estou fazendo aqui, né? O adolescente.
Ele vai escutar tudo por um ouvido ali e vai soltar pelo outro. Se minha mãe não tem tempo para mim, né? Então, o tempo é uma questão de prioridade. Se a gente tem criança, eles têm direito com prioridade, o direito de ser educados com prioridade, né? Então, essa frase é muito comum e muito triste de ouvir, muito equivocada. Está assumindo ali que o filho não tem importância nenhuma, né? Então, tem que dar a prioridade, que as crianças têm o direito dessa prioridade, alguns minutos que sejam. Alguns minutos que sejam. É isso que eu sempre digo para as mães e para os pais que vão lá. Eu também trabalho, meus filhos também ficam longe de mim, só que eu tenho ligação com eles. Eu tenho essa ligação com eles. Não adianta chegar em casa e a senhora ficar no celular vendo as mensagens das amigas e deixando o filho ali, né? Outra coisa que eu ouço muito é o pai dizer, isso daí é a justificativa que eles mais gostam de falar ali na hora. Eu estou aqui acompanhando ele, mas ele mora com a mãe. Ou então, eu estou aqui acompanhando ele, mas ele mora com o pai. O problema é lá do pai, o problema é lá da mãe. E aí está dizendo ali a lei que não importa se vivem juntos, ambos os pais têm deveres com esse filho e com essa filha. Então, são frases equivocadas, frases comuns, que precisam ser corrigidas, né? Aí eu digo, olha, só que o senhor não perdeu o filho, a senhora não perdeu o filho, a senhora ainda tem o poder familiar e tem o dever de ajudar na criação do filho. Essa questão também de almoçar junto, vou dar uns exemplos de casa, viu, gente? Porque eu também pratico. Há um tempo a gente também tinha perdido esse momento de almoçar juntos com a vida corrida e tal, e há algum tempo a gente está resgatando isso, almoçando todos juntos à mesa. E no começo foi difícil, com a minha filha mais nova, foi difícil. Por quê? Porque não queria, porque queria ficar assistindo a televisão, porque queria ir à mesa com um tablet, um celular que fosse. E aí faz a maior birra, minha filha, ela tem uma personalidade forte. Grita, esperneia, e só que eu fiquei firme. Então no começo eu falei, não, com tablet de jeito nenhum, pode vir com um brinquedinho bem pequenininho e põe aqui na mesa. Então às vezes a gente tem que também, não adianta também cortar de uma vez, não adianta. A gente tem que ir com calma também. Então vem com um brinquedinho, tudo bem, ela veio. Aí no outro dia, não, sem brinquedinho, sem nada, esperneou e tal, mas ficou ali, almoçou bonitinha. Aí no final, parabéns, você comeu a mesa, bonitinha. E no final ela estava me abraçando e beijando. Então, no começo dá medo. Eu falei, vou aguentar a birra? Ela não vai mais gostar de mim, ela vai virar a cara para mim, porque é isso que a gente sente hoje, gente. É verdade, eu sei, né? Eu vou perder o amor da minha filha falando não deixando ela fazer o que ela quer. Só que no final a gente vê que eles gostam e agradecem. Eles são agradecidos por essa confiança que a gente está passando para eles. Essa força, essa autoridade necessária para a saúde deles. O Mário Sérgio Cortella, ele fala que a família não é uma ditadura e nem uma democracia. Não pode ser uma ditadura, que é aquela coisa que a criança não tem vez, não tem voz, o pai e a mãe fazem o que querem sem pensar nos filhos. E não é uma democracia, por quê? Porque existe uma pessoa responsável por outra que está em desenvolvimento e responsável por dar limites, dizer não. É uma relação de subordinação, sim, por isso não é uma democracia. Então, família é isso. Cada um tem os deveres, a criança tem o dever de respeitar, de cumprir as tarefas inerentes à condição dela de criança, e os pais têm a obrigação de educá-las, criá-las e exigir o respeito delas. Bom, vou quase encerrando aqui.
Eu vou passar um vídeo, está um pouco embaçado, mas um vídeo é o seguinte, não sei se hoje já receberam, hoje em dia a gente recebe tudo por WhatsApp, as coisas que eu gosto eu vou guardando e talvez vocês já tenham visto também. Era um jogo entre a Dinamarca e o Irã. É isso, Irã, né? E aí o Irã estava ganhando por 1-0 e o jogador iraniano, ele estava na grande área e ele escutou um apito, ele achou que fosse do árbitro, só que era da torcida esse apito, e ele acabou pegando com a mão a bola na grande área e sofreu o pênalti, né? E aí o que aconteceu? O jogador da Dinamarca, ele conversou com o técnico, aí ele foi cobrar o pênalti e ele jogou a bola para fora do gol de propósito, porque senão seria uma injustiça para aquele time que estava ganhando, que foi um erro ali por conta do barulho da torcida. Então isso é honestidade, isso é ética, e a Dinamarca é um dos países que estão no topo do ranking dos países menos corruptos do mundo. Olha esse exemplo que ele passou para milhares de pessoas, né, no atacado. Só que a gente pode fazer, eu repito, no varejo, no dia a dia, dentro de casa. Então isso é ética, isso é honestidade, isso faz um país muito melhor. Então vamos nós no varejo falar muitos obrigado, muito bom dia, muito boa noite. Eu percebi que quanto mais eu falo obrigado para os meus filhos, por exemplo, se eu peço para ele fechar uma porta ou ele espontaneamente fecha uma porta que deve ser fechada, se eu falo obrigado meu filho, ele começa também a falar mais obrigado, é uma coisa que se repete, né? Eu estou reforçando, quando eu vou sair, eu vou lá, dou um beijo e falo, estou saindo, ou então quando eles vão para a escola, eu falo, boa aula, eu comecei a frisar bastante isso, abraço e tal. Eles passaram a dizer muito bom trabalho para mim, né, quando eu vou sair, até quando eu saio, nem vou para o trabalho, eles estão acostumados, já vem e falam, bom trabalho, mamãe. E aí meu filho ainda acrescentou, bom trabalho e que dê tudo certo lá, falou um dia para mim, né. Então são comportamentos do dia a dia que a gente faz a maior diferença com eles, para nós ali em casa e para a sociedade em geral, né? Então esse respeito, essa autoridade, essas ações gentis são boas para os pais, para os filhos e para a sociedade toda. Vamos reproduzir, não vamos economizar, não gosto de falar não, então vamos abusar do bom dia, do obrigado, porque nós temos ali também crianças que estão vendo isso e que vão reproduzir isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Esse ano tem eleição, vamos votar, vamos cobrar, mas vamos praticar o nosso exercício de educar dentro de casa, que é sacrifício, mas é por amor, e eles vão crescer, um dia nós vamos colher frutos de tudo isso, né? Muito obrigado e uma boa noite para todos.